Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos. Eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nesse estudo da Escola da Divina Vontade, da vida íntima, foi o capítulo do O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da partida de Nazaré, sua ida ao Templo de Jerusalém para iniciar a pregação, até seu retorno a Nazaré. Súplica pelos nazarenos. Depois de me despedir da querida mãe, dirigi-me ao templo. Ao sair de Nazaré, voltei-me para abençoar a cidade, onde deixava o tesouro que é minha mãe. Pedi ao Pai se dignasse, mediante inspirações e luzes, dispor o povo a acolher a pregação, para que a fama de minha doutrina celeste depressa ali se difundisse e, ao ouvir contar o que eu operava, estivesse disposto a me receber. O Pai me assegurou fazer quanto lhe pedia, se bem que pouco ou nada adiantaria. Senti grande pena, e com esta no coração comecei a viagem a Jerusalém. Meu Deus, que dor, né? Então ele estava despedindo da mãe dele para começar a vida pública, indo para Jerusalém, deixando Nazaré indo para Jerusalém. E voltou para abençoar a cidade, abençoou a cidade, né, onde deixava a mãe. Pedi ao Pai que se dignasse, mediante inspirações e luzes, dispor o povo a acolher a pregação. Para que a fama de minha doutrina celeste depressa ali se difundisse, e ao ouvir contar o que eu operava, estivesse disposto a me receber. O Pai me assegurou fazer quanto lhe pedia, se bem que pouco ou nada adiantaria. Então o Pai se dignou inspirar. Jesus pediu inspirações e luzes para o povo ouvir a palavra dele, entender o que ele falou e acolher a pregação dele no coração, para que a minha doutrina celeste depressa ali se difundisse. E ao ouvir o que eu operava, estivesse disposto a me receber. Mas ele encontrou um povo do coração muito duro, né? O Pai me assegurou fazer quanto lhe pedia,
se bem que pouco ou nada adiantaria. Meu Deus, que dor. Senti grande pena. E com esta pena no coração comecei a viagem a Jerusalém. Então a gente, como foi falado na escola, a gente sente a mesma pena de Jesus, essa pena que ele sente, porque ele fala, ele reza, o Pai se digna a atender tudo que ele pediu, ele atendeu tudo. E Jesus continua vivendo na nossa vida, a gente repete, a gente vê que a vida de Jesus é repetida na nossa vida. E o Pai se digna a dar tudo, porque é a própria vontade dele que pede. Só que pouco ou nada adianta. Meu Deus, é muita dor, é muito sério, né? O que ele fala. Pouco ou nada adiantaria. Aí você fala assim, como foi falado na escola, como que pode? A oração de Jesus, a oração do próprio Deus. E não é falha de Deus, não é que o Pai deu pouca luz. Tipo assim, o Pai não. Porque Jesus pediu luzes e inspirações. Não é que o Pai deu pouca luz. É o coração do povo que é muito duro. E não acolheu a pregação no coração por causa da dureza do coração do povo. Não falhou da parte de Deus, é tudo perfeito. Da parte de Deus é tudo perfeito. Mas o povo não acolheu no coração a pregação de Jesus. E o povo que tem, assim, e o povo de Nazaré, principalmente. O povo de Nazaré, que viu Jesus, conviveu com Jesus, morava na mesma cidade dele, não acolheu. Foi assim, os primeiros que quiseram matar Jesus, quiseram jogar ele do monte. Meu Deus. Aí ele fala, né? Um profeta não é bem-vindo em sua pátria. Aí acontece a mesma coisa. Se a gente vai falar da divina vontade na nossa paróquia, repete a vida de Jesus. As pessoas não querem saber. E aí a gente pede, fala, Senhor, ilumina que as pessoas. Vou entregar lá o folheto, né? A gente entrega os folhetos, mas e a gente reza e pede, Senhor, ilumina que as pessoas se interessem, recebam luzes e inspirações para entender o que está aqui nesse folheto, nessas verdades, que queiram, que se interessem em saber mais, que procurem. A gente entrega na nossa paróquia ou perto, ninguém aí coloca lá o telefone, ninguém manda mensagem, ninguém procura, ninguém se interessa. Então a gente reza, é a própria divina vontade que quer ser conhecida. O próprio Deus que está rezando, mas pouco ou nada adianta. As pessoas não se interessam, não querem saber. Então é a mesma pena. A mesma é a pena de Jesus. É uma pena que é de Jesus. É Ele e nós que está fazendo isso. É muita dor. E aí eu tava pensando assim, né? Eu já tava ouvindo. Porque Jesus falou, né? Ele tá pregando. Ele começou a pregação. E ele pede para o Pai as luzes e inspirações para as pessoas acolher no coração a pregação dele. E o que é isso, acolher no coração a pregação dele? Não é só parar para ouvir. Porque o povo ouviu, como ele falou aqui. Ele chegou como dono do templo, falou com o povo de uma forma para eles ouvirem. Eles ouviram, eles pararam para ouvir. Mas acolher no coração é ouvir, compreender e fazer o que ele estava falando. E seguir o que Jesus estava falando. Acolher no coração. Aí a gente fica, se a gente ficar assim, é só o povo lá que não quis ouvir Jesus, mas hoje não, hoje está mudado as coisas. As pessoas acolhem Jesus, a pregação de Jesus, tem um monte de gente falando de Jesus, falando do Evangelho, acolhendo a pregação de Jesus e se libertando e se convertendo. Mas
Tem um monte de igreja, tem um monte de gente, tem muita pregação na internet. Mas vai ver o que no fundo, as pessoas estão falando. Será que elas realmente estão acolhendo a pregação de Jesus? Ou elas estão inventando um novo evangelho? Porque Jesus falou, né? Ele pedia para todo mundo. Tudo que ele fazia era pensando no passado, presente e futuro. Né? Ele está ali pedindo para o povo acolher a pregação, mas é todo mundo. Aí ele pedia ao Pai se dignasse mediante inspirações e luzes, dispor o povo a acolher a pregação, para que a fama de minha doutrina celeste depressa ali se difundisse, e ao ouvir contar o que eu operava, estivesse disposto a me receber. O Pai fez tudo. Ai, se falar deu tudo certo, Jesus, porque tem um monte de gente que te ouve, que te recebe. Gente, como é triste a forma como as pessoas falam da palavra de Jesus, como a palavra dele ainda hoje. Aí ele falou, pouco ou nada adiantaria. Como a gente vê hoje do mesmo jeito, a gente sente a mesma dor porque a gente vê ainda a palavra de Jesus sendo totalmente não as pessoas com o coração duro até hoje. E essa dor no coração, porque pouco ou nada adianta as luzes que o Pai inspira. Pouco ou nada adianta. As pessoas continuam presas na terra, pegadas na terra. Aí eu estava ouvindo uma mulher na internet, um menino falando assim, olha a pregação dessa pessoa falando de Deus. Olha o jeito que ela fala. Falando, né, analisando o que ela fala de Deus, que é só material. Eu achei interessante, falei, olha que interessante. Ele falando que a pregação dela, falando dessas pregação que é só para massagear o ego das pessoas, né? E ele mostrando o que ela estava falando. E eu, meu Deus do céu, olha os absurdos que as pessoas falam. E ela é uma pregadora que tem milhões de seguidores. A agenda dela é lotada de evento, de pregação. Ela vive. Aí ele mostrando, olha a pregação dela. Não é o evangelho de Cristo, ele denunciando. Isso aqui não é o evangelho de Cristo. E ela está pregando, e o povo está aplaudindo, e o povo está seguindo, e o povo está pagando ela para ir lá fazer pregação, e ela andando de limousine. Gente do céu, eu fiquei assim horrorizada. Falei, Jesus, o que tá... Olha só. Até hoje, gente, a palavra de Jesus, o que saiu pura da boca dele, a palavra dele é rejeitada. Não, mas ela está falando de Jesus. Não tá. Ela pega as absurdos que ela fala o nome de Jesus, ela fala que é Jesus, mas ela fala... Gente, eu não sei nem reproduzir o que ela falou, deixa eu ver se eu lembro. Mas assim, totalmente preso na terra. Ela falando assim para a pessoa confiar, para a pessoa se entregar na mão de Deus, para ela ser de Deus, para ela estar sempre falando com Deus, mas para conseguir coisas humanas, para conseguir glória humana, para conseguir riqueza na terra. E aí quando ela fala assim, se Deus está te abençoando, é sempre falando que Deus está abençoando porque a pessoa está rica, porque a pessoa tem bens materiais. Totalmente humano, material, voltado para a terra. E aí, totalmente desprezando o que Jesus falou. Até hoje, a mesma coisa. Nossa, meu pai. Aí você vê a Tami Miranda fazendo lá o testemunho dela. O vídeo, Jesus me libertou. Aí você pensa, Jesus libertou a pessoa, a alma da pessoa, libertou, curou a alma. Aí você vai ver o testemunho, ela falando que Jesus libertou ela, que curou ela de um problema no rim. Só humano. Só humano, ele me libertou e ele me aceita do jeito que eu sou e não sei o quê.
mas me libertou. Eu pedi para ele, eu tenho muita fé, aí fala assim, eu tenho muita fé em Deus, e eu pedi a cura e recebi a cura do rim. Só de coisas que passam, só das coisas da terra, da saúde física. E a minha igreja, você pode ir lá na minha igreja, que é assim, que todo mundo aceita, todo mundo do jeito que é. Deus fez a gente assim, não sei o quê. Então, não fala de conversão, de santidade. É tudo humano. Deus é aquele que cura a sua saúde física. O Deus é aquele que te liberta dos problemas da terra. Que se você pedir, Deus vai te ouvir para libertar dos problemas da terra. E é isso, e o povo aplaude, porque é isso que o povo quer ouvir. Aí esse rapaz falou assim, ele falou assim, ele falou uma frase lá de um livro, mas eu não sei reproduzir, mas ele falou assim, que é o marketing, gente, é tão nojento, o marketing, ele te oferece aquilo que quando você quer vender um produto, aí você olha a necessidade da pessoa, o que ela deseja, e você vai oferecer o que ela deseja. E muitas pessoas, pregadores, estão fazendo isso com o evangelho, com a palavra de Deus. Eles sabem o que as pessoas querem, elas querem dinheiro, elas querem fama, elas querem saúde física. Então elas vão distorcer o evangelho para oferecer o que as pessoas querem e desejam. Então eles pegam lá uma passagem de Jesus curando o leproso, o corpo do leproso. Então pede para Jesus que ele vai curar seu corpo. Aí eles distorcem, leva todo, rejeita, como Jesus falou, que a palavra dele foi rejeitada, a pregação dele foi rejeitada, é rejeitada. Só que eles vão assim, de uma forma diferente, né? Como se fosse assim, a gente olhar hoje o que as pessoas estão fazendo, elas estão falando de Jesus, fala que é o evangelho, mas ao mesmo tempo rejeita o evangelho todo, porque não falam do evangelho, falam o que as pessoas querem ouvir, massageando o ego das pessoas. É muito triste. Como a palavra de Jesus está sendo rejeitada. E é muito interessante o jeito que, nossa, foi assim, muito forte, né? O que falou na escola. Que o povo de Nazaré rejeitou Jesus, rejeitou a pregação de Jesus, rejeitou Jesus, mas Jesus rezou por eles, rezou muito por eles, abençoou muito aquele povo, rezou muito. E isso é o que foi explicado, né? Isso é um peso de justiça, porque quando uma pessoa dessa que estava lá incluída na oração de Jesus, e todos estão incluídos, todas as almas, mas essa pessoa que morou na mesma cidade que Jesus morou e ela foi para o inferno, ela fica lá, ela sabe a verdade. Ela sabe a verdade. Ela sabe que Jesus, aquele lá que morava em Nazaré, que ela rejeitou, que ela quis jogar do monte, que às vezes até ela estava lá no meio lá daqueles que perseguiram ele para jogar ele do monte, é o Filho de Deus. A pessoa não fica sem saber a verdade. E aí range os dentes de remorso. Eu achei muito forte essa hora. Meu Deus, estremece a alma ouvir essa parte. A pessoa que vai para o inferno e ela vê, e ela tem um remorso, meu Deus, ela tem um remorso, como que eu rejeitei. Ele morava na minha cidade e tem ranger de dentes, e range os dentes de remorso, como que eu fiz isso? É muito, muito forte, achei muito, essa parte da aula foi bem forte, né? O ranger de dentes, o que significa o ranger de dentes? O remorso, porque você conhece a verdade, você sabe que você recebeu um bem, você morava na mesma cidade que o Filho de Deus e você rejeitou. Caiu na conversa dos outros, né, que rejeitaram e rejeitou.
Então tem um choro e ranger de dentes, de remorso, porque a pessoa vai entender claramente que Deus fez tudo o possível para salvá-la, para mostrar a verdade, para mostrar que ama, para mostrar o amor dele. O Pai ouviu todo, e assim, isso aqui é um pedacinho da oração de Jesus, é uma das coisas que ele pediu, mas tudo que ele pediu para o Pai fez. Então, todo mundo poderia, se quisesse, se não tiver o coração duro, receber esses bens, esse fruto da vida de Jesus. Ele salvou todo mundo, ele abriu o céu para todas as almas. Então, quando a pessoa sabe disso, ele fez tudo. Range os dentes de remorso. Meu Deus, que dor. Então, o coração fechado. E aí vai ter aquele remorso, né? Eu podia ter. Não ter arrependimento, mas tem um remorso. Não é um arrependimento, é um remorso. Né? Quem tá no inferno lá não se arrepende. É um remorso. Um remorso por saber a verdade, saber que o povo lá de Nazaré, algum que, sei lá, tenha se perdido, saber que Deus fez tudo, que ele nasceu lá, que ele estava lá, que a pessoa conviveu com ele e rejeitou, fica aquele remorso na alma eternamente. Aí Jesus continua, né, falando que no caminho ele pedia ao Pai ajuda, humilhando-me diante dele, reconhecendo-me incapaz, se a minha divindade não me tivesse em todo sustentado e governado. Então, assim, é o que foi falado na escola. Como assim, né? Jesus, o próprio, ele é Deus. Ele é Deus, ele é o Verbo encarnado, ele sabe de tudo, ele é a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. O Filho de Deus, ele é Deus. Tudo isso. E como que ele reza desse jeito, né? Humilhando-se diante do Pai, reconhecendo-se incapaz. Se a minha divindade não me tivesse em todo sustentado e governado, pedindo ajuda se ele é Deus, se ele é a fonte da vida, como assim, né? Só que é o que foi explicado, ele estava em sua humanidade. Ele tá em sua humanidade. E o ser humano é limitado. Ele, como verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, 100% homem, ele tinha, como a gente tem medo, sentimentos, ele tinha emoções, ele sentia frio, fome, medo, vergonha, as limitações humanas que a gente tem. Então, diante do Pai, aí tem uma. Eu acho que é no caderno. Não, no caderno não. Eu acho que é no Evangelho da Valtorta. Tem uma parte que ele explica quando ele rezou pela primeira vez o Pai Nosso. O capítulo que ele explica que ele rezou no pomar lá da casa de Nazaré, a primeira vez que ele rezou o Pai Nosso. Aí ele fala sobre isso. Que eles, diante do Pai, eles dois, ele e Nossa Senhora rezando, eles dois, diante do Pai, eles sempre, como eles estão em carne humana, eles sempre são, tipo assim, Deus é espírito puro, Pai é espírito puro, e ele como homem é limitado. Então, eu não sei falar exatamente as palavras que ele falou, mas ele explicou isso. Então, ele está ali como homem, pedindo ajuda para o Pai, porque ele está limitado, ele está numa condição de homem, e o homem, o ser humano, tem limitações, assim como a gente tem. Ele mesmo ele sendo Deus, mas como homem, ele não deixou de sentir o que o homem sente. Medo, vergonha, frio, fome, e ele pedia ajuda para o Pai. Com essa ele vivia
verdadeiramente como homem. E nesse ele viver verdadeiramente como homem e vivendo plenamente, fazendo perfeitamente essas ações humanas, ele divinizou todos os atos do homem. Como que ele ia divinizar todos os atos do homem se ele não fosse verdadeiramente um homem? Então, por ele ser verdadeiramente um homem, ele fez os atos humanos. Só que ele sendo divino, ele divinizou todos os atos humanos. Então, é muito importante a gente ver isso. Ele está divinizando todos os atos humanos. Ele é o novo Adão, fazendo o que Adão devia fazer. Reparando tudo isso. E aí é interessante o que foi falado na escola, né? Jesus fala no livro do céu que ele divinizou todas as ações humanas, todos os atos, dormir, comer, falar, rezar, tudo que ele fez, toda a vida dele, divinizou todos os atos humanos. E a gente recebe essa vida dele como dom. Aí a gente vê na vida íntima, ao vivo, o que Jesus fala no livro do céu. Ele fala que divinizou todos os atos humanos. E a gente está assistindo, contemplando, conhecendo como ele fez isso. É muito interessante fazer essa. A escola da Divina Vontade, meu Deus, é um tesouro muito precioso. Meu Deus, que presente que Jesus nos deu. Que coisa mais incrível. Que presente, gente, que tesouro. Ele trouxe os tesouros do céu para a gente se alimentar. Ele trouxe os tesouros do céu. Meu Deus, é muita graça. Ele trouxe os tesouros do céu para a gente ver, para a gente se alimentar, para a gente contemplar, para a gente receber na nossa alma. Meu Deus, é muito lindo, porque olha só como que ele traz o livro do céu que fala, eu divinizei todos os atos humanos. Aí ele traz um livro que ele mesmo falou, que ele mesmo revelou para Santa Irmã Maria Cecília Baggio, o que ele fazia no interior. Meu Deus, esse livro é um milagre, essa escola é um milagre, é um milagre, gente. É um presente de Deus muito lindo. Se a gente não valoriza, não medita cada palavra que foi falado, ele falou isso no vídeo, né? É muito triste a gente ter esse presente. É muito lindo esse presente, é muito maravilhoso. E a gente não saborear isso, não receber, não ter a disposição para receber isso. E não só ficar ouvindo, né? Porque a gente ouve, mas ele quer que a gente fale, que a gente partilhe, que a gente dá um beijinho em cada uma dessas palavras, que foi ele que falou. E foi ele que trouxe o livro do céu para a gente, foi ele que trouxe o livro da vida íntima para a gente, que mostra ao vivo o que ele fala no livro do céu, que esmiuça assim, mais ainda o livro do céu. Meu Deus, e a Valtorta, nossa, meu Deus, é muito incrível. O livro da Valtorta também é incrível demais, porque ele fala, se a gente pegar aqui, por exemplo, se a gente quiser estudar Jesus assim, tudo que ele fez, estudar essa parte da vida dele, a gente tem todo o material para fazer isso. Saber o que Jesus pensou, o que Jesus fez, essa cena aqui da vida dele, ele saindo de Nazaré, despedindo da mãe dele e indo para Jerusalém, também tem essa parte. Aqui ele fala do que ele praticou em seu íntimo nesse momento. E na Valtorta a gente vê os atos externos. Aí a gente vê ele se despedindo de Nossa Senhora, ela oferecendo a comida para ele sentado lá na cozinha tomando jantando antes de sair, e ela não parava de arrumar ele, de abraçar ele, Nossa, a coisa mais linda, se eu não me engano, foi nesse dia que ele rezou o Pai Nosso, a primeira vez. Eu não tenho certeza agora, teria que pegar o capítulo lá na Valtorta para ler, mas eu acho que foi nesse dia que ele reza o Pai Nosso com Nossa Senhora lá no pomar. E é lindo o que ele fala, é impressionante o que ele fala. E então a gente tem um tesouro. Meu Deus, se eu quiser juntar isso aqui
com a aval torta e ver, quero saber mais, Jesus, quero saber mais o que aconteceu nesse dia, e contemplar e meditar e falar, que é o que falou na escola, né, nesse vídeo. E Jesus, ele fez todos esses atos pagando a nossa fiança, é como se fosse assim, ele paga a nossa fiança, nos justifica diante do Pai, da justiça divina. Ele nos justificou diante da justiça divina, pagou a fiança e agora ele quer que a gente pague a fiança para ele. E o que é pagar a fiança para ele? É agradecer tudo que ele fez, reconhecer tudo que ele fez, querer viver o propósito da criação. Porque tudo isso que ele fez foi para nos resgatar, nos salvar. E ele nos salvou para quê? Para a gente viver na divina vontade. Então, se a gente vive esse propósito, eu estou devolvendo assim, dando satisfação para Jesus, dando a satisfação que ele espera, que é justo, a satisfação do que é justo, justíssimo. Porque tudo que ele fez foi para nos resgatar, a missão dele era nos salvar, de Salvador, mas o propósito da salvação foi o reino da vontade divina, foi a gente voltar. Então, a gente reconhecer tudo que Jesus fez para a gente ser salvo e para a gente viver na divina vontade e dar essa satisfação para Ele. E quando a gente contempla tudo isso, é recebendo esses bens, a gente está recebendo, a gente está contemplando tudo para receber, para reconhecer e viver o que Ele está falando. Então, que a gente não fique com o coração duro igual o povo que rejeitou a pregação dele. Ele está pregando aqui para a gente agora. Ele está pregando para a gente. Então, vamos acolher no nosso coração e falar sobre isso, né? E partilhar e falar. Então, é um presente muito lindo essa escola, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, é muito lindo. Muito incrível. Que a gente não tenha depois... Eu fiquei lembrando do remorso, né? Que a gente não tenha depois o remorso e ficar pensando, nossa, Jesus estava falando para mim, Jesus estava falando para mim, Jesus estava falando só para mim aquela escola e eu não aproveitei. Que a gente saiba dar valor e aproveitar e ler e ouvir, sabe? E acolher no coração tudo que Jesus está falando. Ele falou sobre essa questão da gente partilhar, ele quer ouvir da nossa boca, ele quer ouvir a nossa voz, falando sobre tudo isso, conhecendo ele profundamente. Então ele veio para divinizar, reparar os atos humanos. E então o livro do céu, a gente está vendo o livro do céu na nossa frente. A vida íntima de Nosso Senhor é o livro do céu aqui na nossa frente. É o trabalho que ele realizou, o trabalho que Jesus falou que realizou para o reino da divina vontade, que ninguém sabe, ninguém teve conhecimento disso que ele falou, ele está revelando aqui. Ele está falando tudo, descrevendo tudo que ele fala que fez no livro do céu, que divinizou e várias outras coisas. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.